Ok, então a gente tem aqui, a gente obteve o perfil da camada limite turbulenta no regime hidraulicamente liso. A gente viu que ela é composta de 3 regiões diferentes, cada uma com as suas equações, né? E a gente pode pegar isso e substituir na equação da camada limite, vai dar um trabalho considerável, né? Ou a gente pode aproximar esse perfil por uma função mais simples, né? Que represente todas as regiões, né? Represente essa região e essa outra aqui mais próxima da parede. Então, muitas vezes a gente usa essa equação aqui, ó, U sobre U, aproximadamente, né, y sobre delta elevado a 1 sétimo. Né? Se a gente substituir isso nas equações da camada limite, a gente começa a obter um monte de relação desse tipo aqui. Ó. Por exemplo, CF igual a 0,027 reinos de x elevado a 1 sétimo. Né? Então, de onde sai esse 1 sétimo, já sai justamente, né, desse tipo de perfil aqui que a gente substituiu nas equações da camada limite. Né? Por exemplo, outra relação que vocês vão encontrar em livros. Né? Então, vocês usam isso aqui em Transcal também. Né? Se vocês pegarem o livro de transferência de calor, vocês vão ter relações desse tipo aqui. Porque vocês vão ver que em convecção, né? Se você, claro, vocês já viram, imagino, em convecção, né? A transferência de calor está ligada ao escoamento. Então, para escoamento laminar ou para escoamento turbulento, a gente tem algumas correlações, né, para a troca de calor que utilizam o CF. E no livro de transferência de calor está isso lá, né? E você já deve ter usado esse tipo de expressão, assim como para o laminar, né? Então, hidraulicamente liso esse aqui. E tem um outro que a gente vai obter depois, para o hidraulicamente rugoso, que está lá no livro também, de Transcal, e óbvio que no de mecânica dos fluidos também. Tá? Então, 0,16 aqui para o delta sobre x, Reynolds de x elevado a 1 sétimo. Por que 1 sétimo? Do perfil de velocidade, né? Certo? O que mais, né? Se vocês continuarem fazendo as contas, né, eu vou deixar para vocês fazerem a partir daqui também, como vocês podem fazer como exercício, né? Vocês vão achar que o CA, né, é igual, né, um escoamento hidraulicamente liso, 0,031 Reynolds de x elevado a 1 sétimo. Isso aqui me dá o quê? 7 sextos de CF, se eu considerar, né? Vamos por aqui, 7 sextos de CF. Vai. Vou deixar desse jeito aqui. O que mais? Delta, né? Se vocês forem calcular o delta estrela também, vocês vão achar isso aqui. Ó. Vou achar aqui delta estrela. Né? Então, lembrando, ó, ele vai ser integral de 0 a delta. Né? Ou vamos por assim, ó, aproximadamente já. Né? 1 menos é que a gente tinha uzinho sobre uzão. Né? Que a gente substituiu o quê? Por y sobre delta elevado a 1 sétimo. dy. Né? Então, se lembrar, ó, a gente costuma usar isso aqui como, né, aproximação. Né? Então, se vocês fizerem isso aqui, né, vocês já vão obter que, então, nesse caso do camada limite turbulenta em regime hidraulicamente liso, né, é igual a 1/8 de delta, o tamanho do delta estrela. Tá? Então, isso vale só para hidraulicamente liso. Né? E depois, ó, o nosso H, que é delta estrela sobre θ, nesse caso aqui, vocês vão achar que o H vale 1,3. Né? E isso aqui, né, é menor, né, do que do laminar. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui a aula passada. Se eu acho aqui as folhas. Ah, sim. O escoamento laminar dá 2,59. Né? E a gente já tinha visto isso aqui. Quanto maior esse valor, maior a tendência de separação. Né? Então, no caso que a gente não tem gradiente de pressão adverso, isso não, a gente não tem muita tendência à separação, não vai ter nenhuma. Mas se eu tiver escoamento com gradiente de pressão adverso, a camada limite tende a separar. A gente já vai falar disso. Né? O que acontece, né, a gente já mostrou aqui algumas vezes o que acontece no escoamento em torno de uma esfera ou de um cilindro. Né? Tem uma região onde o gradiente de pressão é adverso, né? Ele vai contra o escoamento. Então, ele empurra o escoamento de volta e a camada limite separa. Né? Então, esse número, H, quanto maior, maior a tendência de separação.
A placa plana sem gradiente de pressão era 2,59, então ela não separa. Obviamente, isso aqui tem uma tendência menor ainda de separação. Tá? Então, às vezes é interessante trabalhar com, né, escoamento turbulento para evitar separação. A gente já vai falar disso também um pouco mais para frente. Tá? Então, isso aqui é o que a gente tinha de escoamento hidraulicamente liso. E os regimes hidraulicamente rugosos? Ele muda um pouco. O que acontece com o escoamento hidraulicamente rugoso? Aquela camada que a gente tinha, essa camada aqui, ela vai ser destruída pelo elemento rugoso, ou seja, o elemento rugoso ele é maior do que essa espessura aqui, né, da região viscosa. Né? Então ela não vai existir. Né? Então a gente pode colocar aqui o B, regime hidraulicamente rugoso. Então a gente vai ter isso aqui. Ó. Eu vou ter alguma coisa que estaria maior do que aquela região viscosa e meu escoamento ele vai fazer simplesmente alguma coisa assim, onde eu teria aqui tudo isso aqui, ó, seria minha região de overlap. Então eu não tenho região viscosa. E daqui para cima, região externa. Então a região externa a gente já sabe, né? Tem escoamento praticamente uniforme. E aqui eu vou ter alguma equação para a região de overlap. Então, para a gente saber se o escoamento ele é hidraulicamente rugoso, a gente vai ter o quê? Eu vou ter que o comprimento, a espessura dessa camada que a gente chama aqui de região viscosa, ó, essa subcamada, ela tem essa espessura, ó, 5 vezes o comprimento viscoso, 5 vezes ni sobre o estrela. Né? Então, isso aqui vai ter que ser menor, né, que o tamanho do elemento rugoso. Que normalmente a gente chama de epsilon. Né? Então, se eu chamar isso aqui, ó, eu pego o meu elemento rugoso aqui, ó, e eu chamo a altura dele aqui, ó, de epsilon, eu peguei aqui a altura do elemento rugoso, ó, epsilon. Então, eu vou ter 5LV menor que epsilon. Tá? Essa seria a altura do elemento rugoso. Né? E aí, o que acontece? Nesse caso, para a gente usar mais ou menos o mesmo tipo de equação, na minha região de overlap, nessa região de overlap aqui, puxar uma seta para cá, ó, a gente vai ter a mesma equação, U sobre o estrela, que é o nosso U mais, ó, igual a 1 sobre kappa, né, essa aqui é a nossa constante de von Karman, 0,4 ou 0,41, ln de y mais b. É a mesma equação, onde o kappa, né, desculpa, é 0,4 a 0,41. Agora o b muda para o escoamento rugoso. Né? Então essa constante b, ela não vai ser bem uma constante, né? ela vai depender do elemento rugoso. Né? E vai depender também do comprimento viscoso. Né? 8,5, desculpa, menos 1 sobre kappa ln de epsilon mais. Né? Quem é epsilon mais? Né? Então, onde epsilon mais é o epsilon dividido pelo comprimento viscoso, né? Ou seja, epsilon, o estrela sobre ni. Certo? Então, quando eu substituir esse B aqui, eu vou ter o meu escoamento hidraulicamente rugoso. Tá? Aí a gente não vai fazer isso aqui dá um... Não é que dá trabalho, mas a gente ia passar um tempo fazendo isso e a gente ia ter que ver de onde sai esse perfil de novo, etc. Tá? Então a gente também não faz isso parte do escopo desse curso, a gente vê isso em detalhe. Tá? Mas se vocês pegarem essa equação e substituírem nas equações, né, da camada limite turbulenta, vocês vão obter isso aqui. Então vamos lá, substituindo
nas equações. Então, para regime hidraulicamente rugoso, a gente acha que a gente tem um CF de x, que é aproximadamente, então vamos por aqui, 2,87 mais 1,58 ln de x sobre epsilon elevado a menos 2,5 e um CA. Pode ser um CA. Então, vou pegar aqui já para a placa inteira, tá? Em função de L. Um CA que é aproximadamente 1,89. Normalmente o CA a gente já quer para a placa inteira, para calcular o arrasto nela inteira. 1,62. Então, substituir o x pelo comprimento total da placa. Ln de L sobre epsilon elevado, né, aqui também a menos 2,5. Então, esses aqui, né, são os coeficientes de atrito, né, aqui em cima de atrito, embaixo de arrasto, para a placa. Né? Então, aqui eu já substituí o x por L. Então, esse aqui já é baseado na força, esse na tensão. Então, aqui eu consigo pegar a tensão ponto a ponto. Se eu quiser, por exemplo, a força de arrasto já na placa inteira, a placa tem comprimento L, esse aqui é meu coeficiente de arrasto. Depois eu tenho que multiplicar, né, por meio, se eu quiser a força. Né? A força de arrasto vai ser meio vezes esse CA, né? Rho, o zero ao quadrado, né? E aí uma área, né, que vai ser B, que é a largura da placa, vezes L. Né? Então, esse tipo de relação vocês têm também no livro, né? E inclusive no livro de transferência de calor. Né? Porque a transferência de calor por convecção ela é proporcional, né, ao arrasto. Né? Então, esse tipo de correlação aparece também no livro de transferência de calor e é daí que ela sai. Tá?